nós nos gloriamos nas tribulações. Viver a fé no tempo quando o culto público é proibido. Milhões de católicos no chamado mundo ocidental livre, nas próximas semanas e até meses, e especialmente durante a Semana Santa e a Páscoa, o culminar de todo o ano litúrgico, serão privados de qualquer ato público de culto devido a reações governamentais e eclesiásticas ao surto de coronavírus. O mais doloroso e angustiante disso é a privação da Santa Missa e da Santa Comunhão Sacramental. Atualmente, experimentamos a atmosfera de um pânico quase planetário. Medidas de segurança drásticas e desproporcionadas, com a negação dos direitos humanos fundamentais à liberdade de movimento, liberdade de reunião e opinião, parecem quase globalmente orquestradas segundo um plano preciso. Um efeito colateral importante dessa nova ditadura da saúde, que está se espalhando pelo mundo, é a crescente e inflexível proibição de todas as formas de culto público. A situação atual da proibição do culto público em Roma leva a Igreja a uma semelhante proibição do culto cristão que foi emitida pelos imperadores romanos pagãos nos primeiros séculos. Clérigos que ousam celebrar a Santa Missa na presença dos fiéis nessas circunstâncias podem ser punidos ou presos. A ditadura da saúde mundial criou uma situação que respira o ar das catacumbas, de uma igreja perseguida, de uma igreja subterrânea, especialmente em Roma. O Papa Francisco, que em 15 de março, sozinho e com andar vacilante, caminhou pelas ruas desertas de Roma em sua peregrinação desde a imagem do Salus Populi Romani na igreja de Santa Maria Maggiore até a Cruz Milagrosa na igreja de São Marcelo, transmitiu uma imagem apocalíptica. Isso lembra a seguinte descrição da terceira parte do Segredo de Fátima, revelada em 13 de julho de 1917. O Santo Padre atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena. Como os católicos devem reagir e se comportar em tal situação? Temos que aceitar esta situação das mãos da Divina Providência como uma provação, o que nos trará um benefício espiritual maior do que como se não tivéssemos experimentado tal situação. Pode-se entender essa situação como intervenção divina na atual crise sem precedentes da Igreja. Deus agora usa esta situação para purificar a Igreja, despertar os responsáveis da Igreja e, antes de tudo, o Papa e o Episcopado, da ilusão de um amigável mundo moderno, da tentação de flertar com o mundo, da imersão nas coisas temporais e terrenas.
Os poderes deste mundo agora separaram à força os fiéis de seus pastores. Os governos ordenam que o clero celebre a liturgia sem o povo. Esta intervenção divina purificadora hoje tem o poder de nos mostrar tudo o que é verdadeiramente essencial na Igreja, quer dizer, o sacrifício eucarístico de Cristo com seu corpo e sangue e a salvação eterna de almas imortais. Que aqueles na Igreja que são inesperada e repentinamente privados do essencial comecem a ver e apreciar mais profundamente seu valor. Apesar da dolorosa situação de ser privado da Santa Missa e da Santa Comunhão, os católicos não devem ceder à frustração ou melancolia. Eles devem aceitar esta provação como uma ocasião de graças abundantes que a divina providência preparou para eles. Muitos católicos agora têm, em alguma maneira, de experimentar a situação das catacumbas da Igreja subterrânea. Pode-se esperar que tal situação produza novos frutos espirituais de confessores de fé e de santidade. Essa situação força as famílias católicas a experimentar literalmente o significado de uma igreja doméstica. Na ausência da possibilidade de participar da Santa Missa, mesmo aos domingos, os pais católicos devem reunir sua família em casa. Eles poderiam assistir a uma transmissão pela televisão ou pela internet da Santa Missa em suas casas. Ou, se isso não for possível, deveriam dedicar uma hora santa de oração para santificar o dia do Senhor e se unir espiritualmente às santas missas, que são celebradas pelos sacerdotes, porta fechada, mesmo dentro ou ao redor de suas habitações. Essa hora santa de domingo de uma igreja doméstica poderia ser feita, por exemplo, da seguinte maneira: oração do rosário, leitura do Evangelho dominical, ato de contrição, ato de comunhão espiritual, litania, oração por todos os que sofrem e morrem, por todos os perseguidos, oração pelo Papa e pelos sacerdotes, oração pelo fim da epidemia física e espiritual atual. A família católica também deveria rezar as estações da cruz às sextas-feiras na Quaresma. Além disso, aos domingos os pais podiam reunir seus filhos à tarde ou à noite para ler da vida dos santos, especialmente as histórias tiradas dos tempos de perseguição da Igreja. Tive o privilégio de ter vivido uma experiência assim na minha infância, e isso me deu a base da fé católica por toda a minha vida. Os católicos que agora estão privados de assistir à Santa Missa e de receber a Santa Comunhão sacramentalmente, talvez apenas por um curto período de algumas semanas ou meses, podem pensar nos tempos de perseguição, onde os fiéis, durante anos, foram incapazes de assistir à Santa Missa e de receber outros sacramentos, como foi o caso, por exemplo, durante a perseguição comunista em muitos lugares do Império Soviético. Queiram as seguintes palavras de Deus fortalecer todos os católicos que atualmente sofrem com a privação da Santa Missa e da Santa Comunhão. Da primeira carta de São Pedro.
Não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada sua glória. Da segunda carta aos Coríntios. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós somos mesmos consolados por Deus, possamos nós consolar os que estão em qualquer angústia. E de novo da primeira carta de São Pedro: é isto o que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para o vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. No tempo de uma cruel perseguição à Igreja, São Cipriano de Cartago, do terceiro século, deu os seguintes ensinamentos edificantes sobre o valor da paciência. Cito: é a paciência que fortalece firmemente o fundamento de nossa fé. É isso que eleva ao alto a nossa esperança. É isso que direciona o nosso fazer, para que possamos manter o caminho de Cristo enquanto caminhamos através de sua paciência. Quão grande é o Senhor Jesus, e quão grande é a sua paciência, que aquele que é adorado no céu ainda não se vingou na terra. Queridos irmãos, consideremos sua paciência em nossas perseguições e sofrimentos. Vamos dar obediência expectante à sua vinda. Assim, São Cipriano. Queremos rezar com toda a nossa confiança à Mãe da Igreja, invocando o poder intercessor de seu imaculado coração, para que a situação atual de ser privado da Santa Missa possam trazer abundantes frutos espirituais para a verdadeira renovação da Igreja após décadas da noite da perseguição dos verdadeiros católicos, clérigos e fiéis que aconteceu dentro da Igreja. Vamos ouvir as seguintes palavras inspiradoras de São Cipriano de Cartago. Se a causa do desastre for reconhecida, o remédio para a ferida será encontrado imediatamente. O Senhor desejou que sua família fosse provada, e porque uma longa paz corrompeu a disciplina eclesiástica que nos foi dada divinamente, a repreensão celestial despertou nossa fé, que estava adormecida, e eu quase disse que dormia. E embora merecêssemos mais por nossos pecados, o Senhor mais misericordioso moderou todas as coisas, de modo que tudo o que aconteceu parece mais uma provação do que uma perseguição. Assim, São Cipriano. Deus conceda que esta breve provação da privação do culto público e da Santa Missa acenda no coração do Papa e dos bispos um novo zelo apostólico pelos tesouros espirituais perenes que lhes foram confiados divinamente, ou seja, o zelo pela glória e honra de Deus, pela unicidade de Jesus Cristo e seu sacrifício redentor,
o zelo pela centralidade da Eucaristia e da forma sagrada e sublime da sua celebração, pela maior glória do corpo eucarístico de Cristo, o zelo pela salvação das almas imortais, o zelo por um clero casto com espírito apostólico. Ouçamos as seguintes palavras de encorajamento de São Cipriano de Cartago. Louvores devem ser dados a Deus, e seus benefícios e dons devem ser comemorados mediante também com gratidão, embora mesmo no momento da perseguição nossa voz não tenha parado de agradecer a Deus, porque nem mesmo um inimigo tem tanto poder para nos impedir que amamos o Senhor com todo o coração, com toda a nossa vida e nossa força, para declarar suas bênçãos e louvores, sempre e em toda parte dando-lhe glória. O dia chegou, fervorosamente desejado pelas orações de todos, e após as trevas terríveis e repugnantes de uma longa noite, o mundo brilhou irradiado pela luz do Senhor. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.